As novidades, todo dia agora está chegando, é uma prova do que eu sou, de que o livro Palavra Viva de Deus é. Antes de ler a mensagem, eu quero agradecer a muitos padres por falar mal de mim nas igrejas. Gente que pensava que eu estava morto, estão vindo. Lá em Joinville fiquei por 25 anos, sempre fazendo bem, trabalhando para todas as igrejas. E lá, uma daquelas igrejas, falando mal de mim, dentro da igreja, o padre, um casal, eu fui testemunha do casamento, pensando ele que já estava morto, e vieram me procurar. Quer dizer, então, eu só posso agradecer. Quanto mais falo de mal de mim, mais o pessoal está curioso para saber quem eu sou. Então, para mim, é bom que eles falam mal, né? Eles achavam, esse casal, que eu já estava morto. E a mãe dela veio junto. Porque eles me conheciam, fiz muito bem para eles. O próprio marido dela, que faleceu, Maneca, era cego. Ele não confiava nem nos irmãos, nem na mulher, nem em filho, em ninguém. Ele confiava só em mim. O dinheirinho da fábrica de brinquedo dele, ele botava tudo na minha conta. De tão fiel que eu era. Era o cego, para você ver. Ninguém ele confiava, confiava em mim. Por muito tempo. Eu no banco botava o dinheiro dele, quando ele queria ir lá tirar. E agora, falo tanto mal de mim, que eles pensavam que eu estava morto. E foram até quase Florianópolis me procurando, até que acharam eu. Então, para mim, é uma propaganda, né, que estão fazendo. A pessoa pensa que eu estou morto, aí vem, mas ele está vivo. Que bom, né? Então, diz a mensagem de hoje, este livro pode ser considerado tão sagrado como foi o primeiro. 18 de janeiro de 2016. Olha a coisa linda que a Virgem Maria fala. Vocês prestem atenção. Cada uma é uma coisa diferente, um assunto bem diferente, como essa aqui. Meu filhinho, Papa Pedro II, é o que mais incomoda ele, é isso aí. Eles não aceitam, não admitem. Este nome não foi dado a um que se acha dono da verdade. A verdade só pode pronunciar um coração que está sempre preparado para Jesus. Meu santo filho, é ele que escolhe a pessoa que já vem do ventre de sua mãe. Você vê, todos eles, que lá foi pelo poder do Espírito Santo, algum deles, como Pedro, a mim também, já vim do ventre da minha mãe escolhido já. Era tão provável que já pequeno comecei a fazer milagre, sem saber, inocente. No parto de muitas mulheres, a minha mãe salvava a mulher, criança, a água que passava pelo meu corpo. Que vem do ventre da sua mãe, como foi o caso de tantos. Um exemplo fez com São Francisco. Deu a ele um exemplo que bem poucos tiveram. Os santos dos últimos tempos. E hoje ele é um santo querido até em lugar que bem pouco acredita em Deus. Você vê só. São Francisco é tão respeitado em lugar que ainda não acredita em Deus e virou a obra dele. Este exemplo vem se passando contigo. Quanto mais os sacerdotes vêm te criticando, mais conhecidos vens ficando. João, ao sair pregando a vinda do Messias, eles, os sumos sacerdotes, a inveja era tanta que muitos nomes feios chamavam para ele. Depois foi Jesus, meu santo filho, até de comilhão e beberrão também chamavam. E tu, por seres o último profeta, são eles que não conseguem enxergar que um pequeno varão
não teria capacidade de escrever um livro tão sagrado como é este teu. Este livro, a palavra viva de Deus, está sendo o único que tem o aval de Deus, nosso Criador, para provar seu santo rosto, que dá toda a prova da sua existência. E nem a Bíblia não tem, né? O meu tem, a face de Jesus. Aí vocês vê, seu santo rosto, que dá toda a prova da sua existência. Nem a própria Bíblia, que é o livro escrito por grandes profetas, como também os apóstolos, não teve a assinatura do nosso Pai, como também o seu santo rosto. Pode-se considerar, aí vejo só, pode-se considerar um livro tão sagrado como foi o primeiro. Meu filhinho, já imaginasse o tesouro que tens em tuas mãos? Vocês já imaginaram o tesouro que nós temos na nossa mão? Diz ela, a riqueza que existe nesta terra, o valor de tudo, não chega a como tem este livro, que pode se considerar. Quando Deus nosso Pai permite também falar contigo, os anjos e santos, o primeiro patriarca, diz ela, que foi Abraão, jamais tinha falado com um do céu sem ser com Deus, nem Abraão. E ele pode ver como tu és, um simples pequeno homem, ter tanta fé como tens no meio de tantos pecados. Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II. Muitas pessoas pensam, mas no meio de tantos provocação, será que ele não vacila? Será? Não, isso aí não existe. Criticar até que no casamento de boda de ouro, que padre que é padre, como foi o padre Romo, não foi de batina. Criticaram porque ela ali estava com o chapéuzinho na cabeça. Agora você imagina, quantas críticas sobre mim. O mais triste é a pessoa estar sabendo quem sou, beija minha mão, bate no meu ombro, depois sai dizendo que não acredita que Deus fala comigo. Não é eu que falo, é eles que falam. Se eu dissesse, não, eu falo com ele, como muitos na televisão, eu vou falar para Deus para batizar, para abençoar esta água. Vai falar nada. É ele que escolhe, não é a pessoa. Não tem esse negócio, não. É eu. Eu é ele. Então são coisas que às vezes complicam a pessoa, né? Mas aqui a carta da Nossa Senhora, aliás, a mensagem, pode considerar uma carta, né? Até Abraão, primeiro patriarca, diz ela aqui, vendo um simples pequeno homem, com tanta fé, no meio de tantos pecados. A gente sai de casa e já vê a mulher benzer quase pelada. Será que o instinto que nós temos não é provocação para a gente pecar? Mas eu peço perdão para Deus, porque para fechar os olhos eu vou esbarrar com o carro. Eu não posso estar com os olhos fechados. Às vezes eu digo à mulher brincando, para que tu olha? Sim, mas eu não sou cego, está na minha frente eu olho. Então tudo isso é provocação, mas no meio de muitos será. A Nossa Senhora tem uma mensagem que eu não sei, é tanta que eu não sei. Meu filhinho, ela disse bem claro, achar uma moça bonita não é pecado, filho. Tu pode até abraçar e beijar, não é pecado. O pecado é querer possuir que não é teu, isso é pecado. Mas achar bonito não é pecado. Mas tem pessoas que já mudam de sentido. Ele se finge, mas não é assim. Você imagina se eu estivesse fingindo, se eles iam passar mensagem para mim?
Da onde? Não, não, meu filhinho, tu estás em pecado. Olha, para vocês terem uma prova, mais ou menos, quando eu disse para ele, Jesus, eu não entendo nada. Por que o senhor não dá isso para os padres, para os bispos? E aí, depois a gente se arrependeu, natural. E estou até hoje. Mas você sabe que 20 anos tocando baile, festa, músico, cantor, na juventude que eu tinha, empolgava aquelas mocinhas todas, seja em qualquer lugar que eu tivesse, até em Lairati, no Paraná, eu estava fazendo um show, as moças não deixaram nem eu trocar de roupa, invadiram o camarim. Eu digo, pera, estou trocando de roupa, um momentinho. Então era uma tristeza naquilo para mim, né? E o que é que ficou quando eu fui chamado? Ficou na cabeça aquelas mocinhas, aquelas mulheres, tudo. Eu disse, meu Deus do céu, aquilo não sai da cabeça, né? Aí um dia estava em oração, aí, não sei se foi a Nossa Senhora, o padre, o João Batista Rosa. Mas tu tem que esquecer. Eu digo, não consigo. Não consigo, só se vocês me ajudarem, porque não sai da cabeça. Há 20 anos tocando daquele jeito, cantando. Eu disse, olha, eu quero fazer tudo o possível, meu Deus, mas não consigo, a não ser só o Senhor mesmo com um milagre para fazer. E foi uma limpa, pronto, acabou aquilo, acaba em 2 dias, 3 dias, aquilo desapareceu da minha cabeça, porque na hora que eu estava em oração, a tentação vinha. Vocês pensam que é brincadeira? Não era não. Mulher casada mandava o táxi lá em casa, pagava para lá para ir buscar eu. A Ladia está de prova, ela sabe. E quantas coisas. Eu dava a volta por cima, para não escorregar, para não cair. Porque eu prometi, nem que eu tiver que dar a minha vida pelo Senhor, eu dou. Agora, sai eles por aí, que diz que são representantes de Cristo, cantando em casas de tolerância, onde existe pecado, onde existe droga, e me chamando de herege, eu. Quanto mais eles falam, o povo está procurando a mim. É uma propaganda que eles estão fazendo. Se eles ficassem quietos, esse casal lá, eles pensavam que eu estava morto. Mas como ele falou muito na missa, mal de mim, aí ele veio procurar. Então, quer dizer, para mim valeu a pena, né? A crítica. E é assim que nós devemos manter na presença de Jesus. Não faz mal o que eles falam. Não faz mal, não. Como aqui diz a mensagem a Nossa Senhora, né? João foi uma tristeza quando foi anunciar a vinda do Messias. Depois Jesus, e depois tantos e tantos. São Francisco, pai, chegou nele. Ele foi tanto perseguido. E quem foi que um papa beijou o pé de um homem simples igual a eu? Foi São Francisco. A história dele. O Papa reconheceu que era um grande santo. É isso. Então, a gente recebendo mesmo os tapas, as críticas, a gente não deve xingar, a gente não deve chamar nome feio. A gente tem que fazer como Jesus, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas não ficamos parados. Temos que ajudar na... Ontem foi fácil. Terminei a mensagem, agradecer a todos, a esses que estão fazendo por tudo para ajudar a divulgar o Santo Evangelho, falar somente a verdade. Ontem o Espírito Santo fez isso. Agradecer a todos que estão ajudando nesta campanha. Com a permissão de Deus, nosso Pai, o Criador, a vocês aqui dentro, e que estão lá fora, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.